preciso vigiar de prontidão, em que dia o Senhor há de vir, não sabem não. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se o grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, a liturgia hoje, na primeira leitura, começa nos falando da sabedoria. Essa sabedoria que nós precisamos tanto para dirigir as nossas vidas, para a gente não se dar mal na vida, para a gente se prosperar, para a gente escolher aquilo que é melhor. Como nós precisamos de sabedoria para escolher aquilo que nos traz vida. Nós vivemos num mundo hoje muito misturado, né? Então, quanto mais sabedoria nós tivermos, melhor vai ser a nossa vida. E a primeira leitura, que foi o último livro escrito do Antigo Testamento, lá pela primeiro século antes de Cristo, fala um judeu que estava fora da Palestina, estava misturado no meio de outras culturas, no caso aqui a grega,
E na época era muita interferência. O povo judeu era muito fechado nas suas leis, nas suas tradições. Não aceitavam nenhuma interferência de fora. E ali muitos estavam misturados em meio a outros povos, os judeus da diáspora, né, que chamamos, no meio dos povos, e muitos caíam, muitos se pendiam para o lado de outras culturas e acabavam negando a sua própria cultura. Então esse autor escreve esse livro da sabedoria exatamente como um apelo para que os judeus que estivessem fora de Israel, em contato com outros povos, mantivessem a sua sabedoria. A sabedoria que na mentalidade judaica daquele tempo vinha da lei. Que lei era essa? A lei religiosa, a lei judaica, a Torá, que era a lei judaica, composta pelos primeiros livros da Bíblia. Para eles, quem seguisse a lei era sábio. E esse texto foi colocado na boca do rei Salomão. É como se o rei Salomão estivesse falando aqui nesse texto, porque o rei Salomão é tido como símbolo da sabedoria da época. Então vamos guardar isso. A sabedoria estava no cumprimento da lei judaica, não estava nos outros costumes, nas outras tradições. E com isso nós nos ligamos ao Evangelho. Jesus também continua afirmando que a sabedoria está na lei, mas aí nós somos chamados a entender qual lei que Jesus está se referindo. A lei de Jesus é única. A lei de Jesus é a lei do amor. E quem tem amor tem sabedoria. Quem tem amor pensa no outro, não é? Sabe o momento certo de falar, de calar, sabe o momento certo para não ofender, né? Sabe as coisas que são boas para o outro, para a gente. Nesse mundo emaranhado com tantas opções, a pessoa que é cristã de verdade, aí uma palavra para você, Mateus especificamente, aquele que é batizado em Jesus Cristo, ele tem que buscar sempre a sabedoria do Espírito, porque os espíritos de porcos estão aí assombrando. O que tem hoje mais é espírito ruim, gente. Está cheio aí. Mas tem muitos espíritos bons também. E nós somos chamados a vivermos nesse mundo, não é fugir dele não. Vivemos nesse mundo do jeito que esse mundo é, não é? Mas viver de uma forma altiva, né? Viver de uma forma prudente, viver com sabedoria. E aí Jesus apresenta, para falar disso, ele apresenta esse exemplo do casamento judaico. Não é o nosso casamento hoje, é o casamento da época, não é? Ele conta então fatos ligados à cultura do casamento. Ele fala das 10 jovens que ficaram com a noiva esperando a chegada do noivo. Como é que era o casamento na época? O rapaz se encontrava com a moça, assinava ali um contrato de casamento e ia embora. Ela não via mais não, viu? Ali ficava até anos, na verdade 1 ano mínimo.
Nesse período, ele ficava preparando as coisas dele, preparando a festa, preparando o local das núpcias, e a menina ficava na casa dos pais. No dia marcado, ela sabia que ele podia chegar a qualquer momento para buscá-la, porque o casamento era realizado na casa dos pais do noivo, do pai do noivo. Só que ele não sabia, geralmente a noiva não sabia que hora que o noivo ia chegar para buscá-la. Geralmente chegava à noite ou até altas horas da noite, e ela se arrumava juntamente com 10 jovens. Essas jovens, aquelas que acompanhavam a noiva com lâmpadas acesas, era um ritual, mas também uma necessidade, porque tinha que ultrapassar lugares escuros, etc. Só que aí que vem o sentido desse evangelho. 5 delas pegaram suas lâmpadas, mas esqueceram de levar óleo, para se caso a lâmpada apagasse, elas reabasteciam as lâmpadas, né? As outras não, as outras 5 levaram também a lâmpada e levaram o óleo, pensando nisso. Aí, assim que ficaram sabendo que o noivo estava vindo, elas acenderam logo as luzes. E aí, o que acontece? A luz das 5 logo foi minguando, e elas ficaram apertadas. Me dá um pouco de óleo aí das seus aí. Não, mas o óleo não serve nem para mim nem para vocês, depois acaba todo o óleo. Vai lá comprar rápido. Elas foram comprar. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. As moças acompanharam o noivo e a noiva para a festa de casamento, e para a cerimônia era assim: chegava, fechava o portão, quem não tivesse ali não entrava mais. Era 7 dias de festa. Elas compraram o óleo e saíram correndo atrás, chegaram lá, bateram: moço, oi, somos também do casamento. Não conheço vocês, né? E aí acontece lá a cerimônia com os pais, né? O pai que fazia, e eles iam para a câmara de núpcias, e a festa continuava. Bom, assim era o casamento judaico, né? Durante aquele primeiro período, era o período da promessa. A mulher era prometida 1 ano. É o tempo de Maria, né? É sua prometida José. Muito bem. Então, o que o Evangelho quer nos chamar a atenção? O noivo é Jesus. No Evangelho, Jesus, ele veio buscar a noiva para o casamento. Quem é a noiva? É o povo. Deus quer casar-se, Deus quer estar em sintonia, em ligação. Deus fez um pacto com esse povo, e Jesus então vem reatar esse casamento de Deus. E Jesus se manifesta a todo momento. A todo momento Jesus está chegando. Às vezes a gente pensa na chegada, na vinda de Jesus, como uma coisa assim fantasmagórica, ilusória. Mas na vida, no dia a dia, Jesus está sempre tocando as nossas realidades. Por isso, nós não devemos ficar dormindo. Nós devemos ficar atentos. Por isso que é importante a gente buscar a sabedoria.
Aquele que é sábio está sempre atento. Aquele que é sábio está sempre observando, tirando conclusões. Aquele que é sábio não está dormindo, porque a sabedoria, como disse lá na primeira leitura, a sabedoria, ela é constante. Eu não estou falando de sabedoria acadêmica. A sabedoria acadêmica não é para todos, infelizmente. Mas a sabedoria de Deus, essa é para todos. Não seja analfabeto, seja, não importa. Todos podem ser sábios. E quanto mais a pessoa vive nesse mundo, por isso que os idosos são super sábios. Quanto mais se vive, mais se alcança a sabedoria. E quando morre, essa sabedoria acompanha. Está aqui a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Engraçado, os cristãos de Tessalônica achavam, como os cristãos primitivos também achavam isso, e nós hoje não pensamos dessa forma, viu gente? Se alguém disser para vocês que Jesus vai vir numa nuvem do céu, é porque não entendeu o texto, que é um texto simbólico, não é? Então, esperando Jesus em pessoa vir aí, não é nada disso. Na cabeça deles, Jesus iria vir arrebatar os bons para o reino dos céus e deixar os maus. Por isso tinha que se converter rápido, porque o reino está chegando, Jesus está chegando. E vocês já viram isso aí pela rua fora, sobretudo agora nesse tempo de pandemia, né? Jesus está chegando e etc. Não, nós não esperamos Jesus dessa forma. Nós esperamos a vinda de Jesus, e a vinda dele é quando ele tocar, quando ele for realidade em todas as estruturas humanas. Quando Jesus voltar a ser realidade para todas as pessoas, para todas as línguas, para todas as nações, para todas as religiões. É isso que nós esperamos. Essa é a vinda de Jesus. E como a gente constrói? A gente vai ficar de braços cruzados esperando alguma coisa extraordinária acontecer para indicar que Jesus está voltando? Não. Nós temos que construir essa volta de Jesus no dia a dia, no cotidiano. Nós temos que buscar saber escolher, saber julgar, saber se relacionar, viver o amor como fonte para alimentar todas as realidades de nossas vidas. Então não sejamos como aquelas virgens imprudentes que ficaram apenas esperando a vinda do noivo. Não, que nós esperemos sim, mas esperemos precavidos, esperemos abastecidos com tudo aquilo que é de bom que o mundo oferece, para que Jesus possa ser uma realidade presente, visível em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.